Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas do YouTube e do Facebook, nessa segunda-feira eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu quero, no princípio desta semana, estar anunciando a todos vocês que nós temos chegado no final do nosso mini curso básico de teologia. Quero encerrar este curso ministrando escatologia bíblica e provavelmente, ao contrário das outras matérias, essa matéria nós vamos provavelmente levar aí 2 semanas para nós finalizarmos, por decorrência da sua complexidade. E mesmo assim você verá que será de forma resumida e sucinta. Escatologia bíblica. A palavra escatologia significa doutrina das últimas coisas. Por quê? Porque do grego escato significa últimas coisas. Logia, como eu e você temos visto, né, no decorrer do nosso curso, significa doutrina, estudo. Então, escatologia, doutrina, estudo das últimas coisas. Quando se fala em escatologia, nós temos que levar em consideração que existem aí pelo menos 3 linhas de pensamento acerca da escatologia. São elas: a linha pré-milenista, a linha pós-milenista e a linha amilenista, tá? De forma bastante rápida aqui eu quero ler o que acredita cada uma dessas linhas, o que ensina cada uma dessas linhas, tá? Os amilenistas ensinam que o milênio não é literal, e sim uma alegoria, ou seja, uma figura, simbologia, tá? Não é literal, mas sim uma alegoria, ensinam os amilenistas. Do período da existência da ação da igreja na história. Depois, então, Cristo virá. Então, os irmãos que são amilenistas, eles ensinam que o período de 1000 anos que é dito em Apocalipse não é literal, e sim uma alegoria, tá? Do período da história da ação da igreja sobre a face da terra. E passado esse período, então, figurativo, né? Alegórico, então, depois que passar esse período, então Cristo virá. Os irmãos pós-milenistas, tá? No que eles acreditam, o que eles ensinam? Ensinam que a segunda vinda de Cristo vai acontecer após o milênio, tá? Então eles ensinam que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo vai acontecer após o reino milenar, após o milênio, tá? E agora nós, né, onde nós nos enquadramos, a maioria dos cristãos, a maioria das linhas cristãs se enquadram. A linha pré-milenista, o que nós cremos? O pré-milenismo ensina que a segunda vinda de Cristo vai acontecer antes do seu reinado de 1000 anos na terra, junto com os salvos que participarem da primeira ressurreição. Então nós, pré-milenistas, acreditamos que a segunda vinda de Cristo, né, ela acontecerá antes do seu reinado milenar, do seu reinado de 1000 anos sobre a face da terra, juntamente com a igreja, os salvos, amém? Porém, dentro, né, da nossa linha de pensamento pré-milenista, existem 3 linhas de entendimento aqui. São elas: os mesotribulacionistas. Quem são os mesotribulacionistas? São os cristãos que entendem que Jesus virá arrebatar a sua igreja no meio da grande tribulação. Temos também os pós-tribulacionistas. Quem são os pós-tribulacionistas? São os cristãos que entendem que a igreja passará por toda a grande tribulação. E Jesus virá arrebatar a sua igreja somente no final da grande tribulação. E aí nós temos como exemplo, né, que creem que são pós-tribulacionistas, os nossos irmãos em Cristo Jesus aqui no Brasil, da igreja presbiteriana, tá bom? E agora onde você, irmão Valdecir, se enquadra
eu me enquadro, meus irmãos, naqueles que compreendem, que entendem que a igreja, a igreja será pré-tribulacionista, certo? E a maioria dos cristãos também assim creem, que a igreja é pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação se iniciar, ou seja, que a igreja não participará da grande tribulação. Eu entendo, meus irmãos, né, e há, de certa forma, uma lógica, tá? Se nós pararmos para pensar somente de um ponto específico, há uma lógica na argumentação dos nossos irmãos pós-tribulacionistas, né? Eles argumentam que em nenhum momento da história, certo? Sempre houve tribulações no seio da igreja, no decorrer de toda a história da igreja cristã. A igreja sempre passou por tribulações. E Cristo nunca poupou a igreja desses momentos de tribulação. Então não seria diferente na grande tribulação. Então há sim uma lógica nesse raciocínio, nesse pensamento, partindo de um ponto de vista específico, certo? Porém, eu entendo que a igreja, ela não, eu não, né, meus irmãos, eu me incluo, certo, nesse pensamento, a maioria dos cristãos entendem que a igreja não participará, certo, da grande tribulação, não porque nós somos melhores do que os nossos irmãos que viveram no primeiro século da era cristã, segundo século, terceiro século, e passaram por perseguições implacáveis, impostas pelo Império Romano, certo? E principalmente pelo Império Romano no decorrer da história até terminar, né? O Império Romano, certo? Nós compreendemos que nós não vamos passar pela grande tribulação, não pelo fato de sermos melhores do que os nossos irmãos do passado, não. Nós entendemos que a igreja não vai passar pela grande tribulação pelo fato daquilo que está registrado, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 21, Jesus falando sobre os sinais da sua vinda, da grande tribulação, tá? Olha só o que está escrito, Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Então é só por esse fato aqui, porque Jesus disse que no período da grande tribulação haverá grande aflição neste mundo, como nunca houve e não haverá jamais. Então será uma grande tribulação específica, certo? Diferente, como nunca houve, disse Jesus, e jamais haverá. Então nós entendemos que é só por esse motivo que Cristo nos poupará de passar por essa tribulação, certo? Eu vou utilizar aqui as minhas palavras, me perdoe se as minhas palavras não forem, né, da capacidade acadêmica, mas eu creio que você vai me entender. Seria injusto a igreja passar por esse período, certo? Onde Cristo deixa bem claro que a aflição será tamanha, que nunca houve tamanha aflição no decorrer de todas as perseguições que a igreja sofreu, de todas as tribulações que a igreja sofreu no decorrer da história, e nunca mais haverá. É só por esse motivo, né, que nós já nos bastaria para nós entendermos o porquê que Deus vai nos poupar, certo, de passar pela grande tribulação, tá? Para finalizar, outro argumento nosso, nós que somos pré-tribulacionistas, está em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim, porque já o mistério da injustiça opera, ou seja, o anticristo não se manifestou, mas o espírito do anticristo já opera no mundo, ou seja, o mundo jaz no maligno, né? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um
que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é, meus irmãos, que resiste ao espírito do anticristo? Quem é que nada contra a maré neste mundo que jaz no maligno? A igreja, meus irmãos. E diz, né, completando, vou ler novamente, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, tá? E então, depois que este um do meio deste mundo ser tirado, ou seja, arrebatado, a palavra arrebatamento significa tirar com força, com violência, certo? Então, após a igreja ser arrebatada, este que resiste ao espírito anticristo, a igreja, né? É ela que resiste ao espírito anticristo. Quando do meio ela for tirada, arrebatada, versículo 9, a primeira parte do versículo 9, e então será revelado o iníquo, ou seja, então o espírito, ou então o anticristo se manifestará e então iniciará, né, a grande tribulação. Amém? Meus irmãos, o nosso estudo de hoje, né, nós vamos finalizar por aqui. Amanhã nós damos sequência no nosso estudo sobre escatologia bíblica. Amanhã nós vamos falar acerca das 70 semanas do profeta Daniel, que é um pano de fundo que vai fazer nós entendermos melhor a escatologia bíblica. Amém? Deus os abençoe na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Até o dia de amanhã, querendo Deus. Amém.